Quando chega a hora de escrever uma copy, seja um anúncio, uma página, um e-mail, seja lá a peça que for, chega o momento de escrever, de trazer as tuas ideias à tona, à vida, para o papel, né, vamos dizer assim. E tu sente dificuldade em justamente ligar os pontos, fazer associações, destrinchar, abrir a tua ideia por si só, através do texto. Nesse vídeo, eu vou te passar 3 exercícios extremamente simples, que vão te ajudar absurdamente, que eu aprendi e fui desenvolvendo também muita coisa em cima disso, com pessoas que já trabalham com publicidade, com copy há 10 anos, 20 anos, e que me deram algumas dicas de escrita nesse sentido, para florescer mais ainda, né, os textos, ter mais facilidade ainda, fluidez nesse raciocínio, nesse processo criativo. E também, já um adendo, eu tô um pouco, não vou dizer gripado, mas eu tô com a voz aqui meio estranha, tá meio rouca, e o nariz tá um pouquinho entupido, então eu vou ficar com a voz aqui parecendo o Jorge Aragão nesse vídeo. Mas eu tenho que gravar o vídeo, então é isso, né? Cá estou eu, arcando com o compromisso, tá bom? Só com a vozinha um pouquinho diferente aqui, Arthur Aragão, né? Nesse momento. Enfim, o primeiro exercício, todos eles são relacionados à escrita, beleza? E aí, isso tu vai aplicar na hora que tu for escrever a tua copy, seja a peça que for. O primeiro exercício em si é tu não começar o teu texto pelo início. Isso é muito interessante. E o que eu quero dizer com isso? Normalmente, quando a gente vai escrever alguma coisa, vou lá escrever uma história, X, Y, Z e tal. Vai começar. Era uma vez num lugar assim, assim, assado. Beleza. E aí tu faz o quê? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Grosseiramente, lembra lá a redação do colégio, barará. Beleza. Tá. Isso aí também cabe pro e-mail, cabe pro roteiro, cabe pra tudo, né? Tudo é texto. A gente tem que começar de um ponto, a gente tem que desenvolver a nossa ideia e depois a gente tem que concluir. Seja com CTA, seja lá com o que for, beleza? E aí, nossa senhora, a voz quando, nossa, eu falo de vez em quando algumas coisas, dá uma falhada, mas enfim. Tu vai pegar a tua ideia e tu vai começar a abrir ela de outros locais, que não seja o início. Como assim? Se eu tô contando um era uma vez, um cachorrinho que ele estava caminhando pela mata, sei lá, e aí começou a chover no meio do caminho, e aí depois, quando o cachorro já estava lá todo molhado, encharcado, parecendo um fiapo de manga lá embaixo de uma árvore, apareceu uma pessoa e botou o cachorrinho numa cestinha de bicicleta com um cobertorzinho, levou ele para casa e o cachorrinho tá lá até hoje. Já faz 5 anos essa história. O nome do cachorrinho é Billy. É isso. Terminou. Acabou a história. Ponto. Concluí. Poderia contar essa história. Era uma vez, barará, diruru. Beleza? Só que tenta contar essa história a partir do meio. Ou um pouquinho, intermediário ali entre o meio e o início. Entre o. Ali, começar pelo final, às vezes. Tu dá, vamos dizer assim, um spoiler. Esse spoiler que a gente dá, quando a gente estuda a cópia, a gente percebe que isso daí é o quê? Isso daí é um gancho que a gente está usando, uma espécie de gancho. Eu estou puxando uma coisa que aconteceu lá na frente, estou trazendo para a pessoa. Esse pedaço, por si só, a pessoa não consegue ter muitas conclusões, o que faz com que gere curiosidade para ela, entendeu? Por exemplo, se eu puxar o que aconteceu lá na frente, que o cachorrinho, ele tá num lar agora, barará, e aí eu posso começar a minha história falando assim, depois de ter sofrido no meio da mata, finalmente, eu tinha falado, acho que Billy, não cachorro, né? Billy agora está num lar. X. Ponto. No dia tal, 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 começou a chover, eu e o Billy se encontrava na rua perdido, barará, entendeu? Eu dei uma puxada lá, eu joguei um ganchinho lá no final, puxei. A pessoa ficou curiosa pra entender, tá, mas o que que aconteceu de tão, nossa, de tão incrível, de tão mirabolante, e como que esse cachorro foi parar na casa da pessoa, entendeu? Mais ou menos essa ideia, simplesmente falando, de maneira bem, bem simples mesmo, bem crua. E aí, beleza. E aí, botei o ponto ali, e aí depois eu começo a minha história, de fato, naquele momento, naquela época, naquele, sei lá, como tu vai começar. São infinitas maneiras de começar isso, de transmitir essa ideia, beleza? Ou começar pelo meio, de repente. Aquela noite, aquela tarde, estava chovendo pra caramba, barará. Billy desolado, parecendo uma manguinha chupada embaixo de uma árvore, barará, sabe? E aí é muito legal tu trabalhar com os vieses do storytelling em si, né? Pensando em história, né? De tu abordar tanto os aspectos emocionais, como que o Billyzinho estava se sentindo ali, que isso é o que de fato realmente conecta, sabe? Várias ideias vão conectar, além disso, a ambiência em si, tu falar do ambiente e tal, conecta, tu contar detalhes de como o Billyzinho era, mas principalmente tu contar como o Billyzinho se sentia, sabe? Por causa que, não, tá, o Billyzinho ele é um cachorro, mas o Billyzinho, tu também sente tristeza, tu também sente frio, tu também, sabe?
Então, quando a gente começa a falar do emocional, começa a falar das coisas que se passam dentro da gente, o que o Belizinho estava pensando, aí a gente se conecta mais ainda, a gente mergulha mais ainda na história, sabe? Enfim, e, e aí, isso daí é um tipo de exercício. Tu começar o texto, eu já fiz isso várias vezes, desde de um anúncio, desde e-mail, desde publicações mesmo, vamos dizer assim, um pouco mais livres no Instagram da vida, na minha lista de e-mail, começar o texto lá pelo final. Começar o texto pela metade, ao invés de começar de fato pelo início, porque é muito convencional. E quando a gente está escrevendo, quando a gente está passando por um processo criativo, seja numa pintura, seja na composição de uma música, na criação de uma melodia, seja lá o que for, sabe? O cérebro, ele vai sempre buscar os caminhos convencionais, os caminhos que tu tá habituado. E aí muitas vezes a gente quer sentar para escrever, para criar alguma coisa, e a gente espera que do nada venha uma inspiração muito louca e tu vai conseguir ligar pontos que tu nunca ligou, coisas que tu nunca fez. Só que, para que tu consiga ser criativo, tu precisa romper um pouco desse padrão e buscar outras alternativas de criação. Tu precisa justamente começar a fazer associações distantes, começar a virar do avesso as coisas que tu fala, e aí, quando tu for criar, naturalmente essas coisas vão acontecendo, e cada vez fica mais fácil esse movimento, e cada vez vai ficando mais rica a tua maneira de passar as informações, sabe? E é justamente essa questão do processo criativo muito forte, de tu pegar e tu brincar com as coisas, brincar quando tá criando. Porque, nossa, deu uma falhada agora. Mas trabalhar com o processo criativo tem que ter um pouco disso, sabe? De justamente se divertir no caminho. Criatividade não é pra ser um negócio chato, tá? Tu tem que sentar, tu tem que desenvolver, beleza, tem ali o que tu tem que fazer, o teu compromisso, beleza. Nem todo momento a gente tá nas melhores condições pra criar, pra desenvolver, pra sentar, pra fazer qualquer coisa. A gente tem que fazer. Mas quando tá se tratando de processo criativo, é interessante deixar isso no mínimo um pouquinho legal, um pouquinho divertido, sabe? Brincar, que nem uma criancinha que senta na areia justamente pra criar, construir um castelinho, sabe? Sem muitos conceitos, sem muitas coisas, sem muitas amarras. Se propõe a criar. Se propõe a pegar a história de um espaço que tu acha interessante, e, pô, pega do meio, puxa ela pro início, depois pega o meio, o início, joga lá pro meio, coloca alguma outra coisa, puxa o final, sabe? Vai brincando com isso. Isso vai se tornando natural na tua comunicação. E aí, quando tu for, de repente, gravar um vídeo aqui pro YouTube, tu já vai puxar lá um final do vídeo, já vai puxar metade do vídeo pro início. Isso já vai servir como um gancho para prender um pouco mais a atenção da pessoa. Conforme tu vai falando, tu também já vai trazendo isso à tona de forma mais natural, sabe? E isso cabe para tudo, que nem eu disse, tá pensando em copy, tu tá pensando em comunicação, é muito mais amplo do que só pensar em anúncio, pensar em coisa, sabe? Para isso, para todas as peças que tu vai escrever, para quando tu for se comunicar em qualquer lugar, sabe? Dentro e fora da rede. Isso enriquece demais. O outro ponto ali, o segundo exercício que eu proponho que tu faça, só uma licencinha que eu vou ter que dar uma tossida aqui. Essa senhora que tá brava aqui, essa garganta. Vamos lá. Mas no segundo exercício, agora no primeiro, tu pegou e tu começou a puxar essa maneira de escrever, de começar o texto, de começar a tua narrativa. Tá pegando o pedaço lá no final, trazendo pro início, do meio, enfim, tá trocando a ordem dos bloquinhos, né? Beleza. Agora, o próximo ponto é justamente tu criar sem ponto nenhum. Tá, Arthur? Como assim, meu amigo? Me explique isso. É justamente tu sentar para escrever alguma coisa, tá? Tu tem grosseiramente um norte na tua cabeça do que tu quer falar. Mas tu não vai ficar, sabe, 2 horas sentado pensando, nossa, como que eu vou começar esse texto? Como que eu vou falar? Como que eu vou encaixar isso? Como? Não. Simplesmente pega, licença de novo. Vou ter que tomar uma água? Não tem jeito. Caramba. Editor de vídeo que chore, né? Que não existe editor de vídeo. Aí a pessoa olha o vídeo do cara parando pra tomar uma água no meio da gravação, endoida, né? Nossa, eu devia ter cortado aquilo ali. Enfim, é isso. Eu sou assim, né? E os vídeos têm que ser condizentes com a minha personalidade, né? Simples. Humano, né? Digamos. Todo mundo toma água, né? Então é isso. Eu tô conversando contigo, para um pouquinho, toma água, é isso. E justamente, tu começar a desenvolver um jogo de cintura, sabe? Jogo de cintura de quando tu vai apresentar um trabalho, quando tu vai fazer uma apresentação, quando tu vai fazer qualquer coisa, vai conversar com alguém, tu tem que ter jogo de cintura naturalmente, porque não tem nada roteirizado e o que a pessoa do outro lado tá te propondo na conversa, no diálogo,
pode variar de 0 a 100, de A Y a Z, sabe? Pode variar tudo, pode ir de um assunto para o outro, pode virar de cabeça para baixo, pode aparecer uma outra pessoa falando tal. Então tu tem que, olha, se desdobrar ao longo da comunicação. Isso também é interessante que tu faça ao longo dos textos. Justamente tu não esperar, nossa, o insight perfeito, eu vou começar agora esse anúncio escrevendo assim, tal, perfeito, nossa, que coisa maravilhosa. Ou vou começar a escrever aquela página, meu Deus, veio uma luz aqui, a auréola aqui, ó, na minha cabeça, meu Deus, veio a luz. Agora eu vou escrever 30 roteiros. Difícil, acontece, acontece, mas não pode ficar esperando sempre esses momentos, tu tem que se desenvolver para que isso aconteça, beleza? Com mais naturalidade e que tu não fique também refém desses momentos, sabe? Que tu sente e que tu consiga produzir quando tu tem que produzir. E para isso é muito enriquecedor tu justamente criar textos, escrever, sem tu ter vamos dizer assim, um caminho já ser percorrido. Tu tem um norte, um macro da tua ideia, do que tu quer passar. Pô, que nem eu, por exemplo. Chega aqui, normalmente tava nas quartas-feiras a newsletter, eu passei pra quinta por causa de alguns compromissos. Às vezes eu sento pra escrever a newsletter, eu já tenho o tema claro na minha cabeça, já sei ali, eu já fiquei mastigando um pouco, a ideia já sei o que eu vou escrever. Eu sento e jogo ali. A onomatopeia é maravilhosa, é mas às vezes eu não tenho nem ideia de nada. No máximo eu tenho um macrozinho, assim, ó, mínimo na minha cabeça do que eu vou falar. E aí, conforme eu vou escrevendo, eu vou ajustando, eu vou arrumando. Aí eu escrevo um pouco, aí eu vejo que esse pedaço, na verdade, ele poderia ser jogado mais pra frente. E aí eu poderia encaixar uma outra coisa aqui. E aí eu vou fazendo, eu vou fazendo, eu vou fazendo. Eu não fico esperando tá tudo encaixadinho, certinho pra tocar ficha. Não. Às vezes eu não sei direito nem aonde eu quero chegar, sabe? Eu não sei nem aonde eu quero chegar. Eu começo a escrever o texto mais solto de não ter nenhum macro. Eu tô falando pra te ter o macro e começar a escrever de maneira livre. Joga ali as ideias, tal, joga. E a partir daquilo tenta dar um jeito de chegar aonde tu quer chegar. Esse que é o ponto, sabe? O X da questão, que vai te dar o jogo de cintura. Por causa que aí tu vai conseguir começar a fazer associações de tu partir de qualquer ponto e chegar no ponto que tu quer. Isso é muito interessante no processo criativo. Existe muito disso. E essa é a base, na verdade. Tu conseguir ligar pontos distantes, sabe? E aí tu consegue fazer associações com outras coisas e depois cai no assunto que tu quer realmente falar. Porque, por exemplo, tu vai querer falar de. Eita, nós, licencinha. Tu vai querer falar, sei lá, de nutrição. Mas de repente, tu não é. Se tu chegar já abordando a nutrição de cara, tu já vai repelir muita gente, sei lá. Um exemplo. Tu vai fazer um anúncio ali de oferta e tal, mas já vai repelir muita gente. É legal, de repente, tu dar uma fisgada no pessoal e começar a falar de outra coisa antes. E aí tu vai abrir para um outro assunto. Tu vai começar falando do tema, mas de uma maneira um pouco mais distante, e vai construindo um roteiro em cima disso até que tu chegue na nutrição. Isso está relacionado com o terceiro exercício, que eu já vou falar. Mas ainda nesse segundo exercício, é justamente tu começar tendo um macro ou não tendo nada na tua cabeça e simplesmente escrever. E aí tu, daqui a pouco tu pensar, tá, eu escrevi isso aqui. Se propõe a jogar uma frase, a jogar um fragmento, não fica esperando a ideia perfeita, bonitinha, o holofote maravilhoso, não. Pensa numa ideia, joga, avalia rapidinho. Pô, tá bom? Tá ruim? Lapida um pouco. Um segundo de novo. Nossa senhora. Essa daqui eu tô até pensando em cortar, porque essa foi brava. Mas eu pensei que ia dar mais curto aí nesse vídeo. Mas tô falando, tá ressecando, tá parecendo um Kalahari na minha garganta. E a questão é justamente tu pegar a tua ideia, começa ela, não fica de muito julgamento e depois tenta desdobrar para chegar de alguma maneira no ponto, lá aonde tu quer chegar de fato. Misericórdia. Tá brabo que agora eu tô até quase praticamente lacrimejando. Vou ter que tomar mais uma aguinha. De tanto para e volta, para e volta, para e volta aqui tossindo, eu vou resumir, sintetizar a ideia. Acredito que eu já tenha entendido, mas de maneira bem resumida. Começa um texto com uma ideia macro ou sem nada e tenta desenrolar essa ideia de maneira livre ao longo do texto. Não fica esperando as coisinhas se encaixarem bonitinho. Escreve e vai dando jeito de encaixar uma coisa na outra. Vai dando jeito de ligar os pontos.
pra chegar onde tu realmente quer, beleza? Sem ter um norte já bem definidinho. Escreve, sai escrevendo e dá jeito. É isso, basicamente. Terceiro exercício, mais uma vez, eu acredito que seja a última. Acredito que seja a última. Dá 2 minutos, tô aqui igual, meu Deus do céu, um cachorro aqui assolhado. Mas o terceiro exercício, ele vai fazer sentido no que eu tava dizendo, da associação que eu falei do exemplo da nutrição e tal, que é o quê? Tu pegar as palavras que tu vê que são base do que tu tá falando, do tema que tu tá abordando, e começar a pegar ideias que são relacionadas a elas. Por exemplo, eu não vou ir tão longe, mas tu pegar as palavras e começar a se perguntar o quê? O quê? O quê? Para achar essas outras palavras. O que é, na verdade. Isso tu entende melhor até aqui no canal, que tem um vídeo sobre derivação de ideias, alguma coisa nesse sentido. Tu pode procurar. Eu vou estar especificamente indo bem a fundo e com a tela também compartilhada explicando um pouco desse exercício. Isso daí é muito enriquecedor, tanto para escrita quanto para desenvolvimentos de nortes, de campanhas, de big ideas, de coisas mais amplas, vamos dizer assim. Que é justamente, por exemplo, esses dias eu tava falando com um cara que ele tem. Só um segundinho, né? Passou. Que tu tem. Que ele, na verdade, ele vende uma plataforma de CRM. Ele é o maior player do mercado de infoprodutos. Ele tem o maior CRM do mercado de infoprodutos. E aí ele falou comigo, Arthur, cara, eu queria vender muito CRM, só que, porra, desculpa o francês, porra, é muito chato, é uma naba. Ficar falando de CRM, as pessoas não querem saber de CRM, as pessoas não querem saber de ferramentas de organização de dados, de leads, não sei o quê. Ninguém quer falar disso, é chato. Do que eu posso falar? Como que eu posso trazer isso? E sem estar falando diretamente disso. E aí, justamente que vem essa ideia. Aí tu pensa, associa isso que eu tô falando com o teu nicho, com o que tu fala, beleza? Serve pra qualquer coisa. Eu já escrevi para dezenas de players, de dezenas de nichos, destrinchando isso um absurdo. E falei de outros temas relacionados, às vezes próximos, às vezes bem distantes, sabe? Depois puxei o tema principal. É bem interessante fazer isso. E a questão aqui, tu tem que buscar a base do que a pessoa está falando. A partir dessa base, tu começa a derivar em cima de o que é. Beleza? Vou te explicar agora, por exemplo. CRM. O que é um CRM? É uma ferramenta de organização, de barará, de leads, isso, aquilo, tal, tal, tal. O CRM dele está associado a vender mais e atender melhor as pessoas. Quando eu estou falando de vendas e de atendimento, qual que é a base de vendas e de atendimento? A base é relacionamento. Muitas pessoas que falam de vendas diretamente falam venda é relacionamento. Atendimento é o quê? Relacionamento. Relacionamento. Então, sem ir muito longe, ao invés de eu falar de CRM já de cara, eu posso falar de relacionamento. Eu posso vir e falar de um casamento. Eu posso falar de uma união estável. Posso vir e falar de um namoro. E aí eu posso falar do relacionamento do ser humano, como posso também falar do relacionamento da tartaruga XYZ, pegar uma curiosidade lá, não sei o quê, do relacionamento do ser humano na época dos maias e não sei o quê, sabe? Um relacionamento oriental lá do outro lado, entende? E aí eu posso trazer isso. Já pensou? Tu abrir um e-mail sobre CRM falando da cultura japonesa? E aí tu começa a falar da cultura japonesa, do relacionamento, da antiguidade, barará, barará, biriri, biriri. Pá, destrinchou o relacionamento. Mostrou pra pessoa a importância do relacionamento. E agora tu fala pra ela que para que tu consiga se relacionar melhor com as pessoas, assim como os teus clientes, tu pode conhecer o nosso CRM. O CRM do fulano de tal, para que tu consiga se relacionar melhor com as pessoas e assim tu consiga atendê-las melhor e vender melhor. E além disso, que tu consiga centralizar as informações num só lugar, que tu consiga ter uma ferramenta que faça isso, 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 que integre tal coisa, entendeu? E isso tu usa para o início de um anúncio, tu usa para uma página, tu usa para e-mail, tu usa para uma sequência de stories, para um Reels, para o que tu quiser, entendeu? Muitas vezes se vê anúncios, conteúdos no âmbito geral, onde a pessoa ela só pincela a ideia inicial, justamente para segmentar com quem que ela quer falar. Ah, você sabia que o anúncio não sei o que, bibi, sobre criação de anúncios, você que é infoprodutor, não sei o que, barará. E aí ela solta isso e ela vai lá no outro assunto. Ela começa a falar de antiguidade, ela começa a falar de
um viés tecnológico, ela começa a falar de não sei o quê, mistura uns outros assuntos e daqui a pouco ela cai de novo na parada dos anúncios. E aí tu tem uma junção tanto do exercício 3 quanto dos outros exercícios, que justamente eu peguei a base do que ela estava falando, busquei coisas relacionadas a essa base. O que que é CRM? O que que é atendimento? O que que são vendas? Olha, o que é? É relacionamento. O que que é relacionamento? É confiança. O que que é confiança? É união. O que que é união, sabe? E aí tu vai indo, e aí tu vai indo, tu vai indo. Quando vai ver, tu tem uma tripa de uma lista de coisas que tu pode associar, sabe? E que tu pode estar querendo em cima. Tu pode falar do CRM vendendo confiança, vendendo união, vendendo um monte de coisa. E aí tu vai subindo depois, de união tu vai falar de confiança tu fala de relacionamento tu cai no CRM. E aí vai a tua capacidade de, com base no exercício 1 e 2, tu conseguir ligar esses pontos, de tu pegar esse ponto que está distante e tu conseguir aproximar a ideia que tu quer chegar e ter essa desenvoltura, esse jogo de cintura de criar no meio o miolo da tua ideia, entendeu? E que nem eu te disse, isso tu pode usar para qualquer nicho. E eu sugiro que tu olhe o vídeo aqui sobre destrinchar, abrir ideias, sabe, ter ideias infinitas de conteúdo, alguma coisa nesse sentido, aqui no canal, que eu explico justamente, ou para escrever e-mails também, tem um vídeo que eu falo sobre isso, tanto para ter ideias infinitas de conteúdo, quanto para escrever uma sequência de e-mails, destrinchar e-mails, alguma coisa nesse sentido aqui, que eu explico mais a fundo, porque eu fiz, se eu não me engano, foi com base na experiência que eu tive fazendo um perpétuo puramente por e-mail, onde eu peguei um produto de análise de dados e falava de dinossauros, falava do Elvis Presley, falava de uma penca de coisas e daqui a pouco caía na análise de dados de novo. E vendi dados sem falar de dados, não diretamente, né, no primeiro momento, porque depois eu vou ter que falar de dados, mas a fisgada ela vem por um outro tema. E depois eu vou puxando e vou jogando miolo ali dentro, vou escrevendo, vou associando as ideias e caio aonde eu realmente quero chegar com a pessoa, beleza? Eu espero que isso seja bem útil. Pratica essas ideias e além de só sentar e utilizar isso quando for escrever, tu pode brincar com isso ao longo do teu dia, tá mastigando essas ideias, tá associando as coisas, sabe, os temas, tá associando as coisas que tu vai falar, tá brincando com a ordem das coisas que tu fala, que tu conversa, entendeu? É bem enriquecedor. Tu não só necessariamente precisa praticar isso quando tá sentado, de fato, escrevendo, produzindo. Ao longo do teu dia, tu pode brincar aí de ser criativo com a escrita sem escrever. Beleza? Espero que tenha gostado, que contribua bastante para o processo criativo. Acredito que vai enriquecer bastante tanto a fluidez quanto a qualidade das tuas ideias aí que tu está destrinchando. Valeu? Se gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, sugere outros também, super bem-vindo. Curte, se inscreve no canal, compartilha com quem você acha que vai ser útil. E é isso. Fica aí para mais e melhores vídeos. Valeu? Tchau, tchau. Ah, e não vai ter corte de mim tomando água, não. Vai ser naturalzinho. Valeu?